3 em 1. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1, programa aqui da Jovem Pan News, que tem debate, tem discussão. Neste 24 de dezembro, nós vamos aos destaques do dia. Depois de 6 meses de investigações, depoimentos, debates, discussões, a gente comentou neste ano sobre a finalização da CPI da Covid-19. Uma mobilização política defendida pelo governo federal que terminou reprovada é a proposta de emenda constitucional do voto impresso. Também foi pauta neste 2021. E a mobilização que tomou as ruas do Brasil e em várias partes do mundo em defesa do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, foram as manifestações de 7 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Está no ar o 3 em 1. 3 em 1. Depois de muitas investigações, depoimentos, debates, discussões, enfim, foi entregue em outubro deste ano o relatório final da CPI da Covid-19. O texto sugere o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas. Os pedidos de indiciamento foram encaminhados aos órgãos competentes, entre os quais Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Estaduais e ao Departamento de Polícia Federal. Uma esperança de punição para quem desviou dinheiro seria destinado para controlar o maior surto da história, que rendeu 6 meses de longas conversas neste ano aqui no nosso programa. Bruna Torlai, ótima tarde para você, minha querida. Eu estou sabendo que está rolando aí uma discussão, né, uma briga entre o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e o relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Nessa briga, você fica com quem, Bruna? Que ótima pergunta, Paulo. Boa tarde a você e aos demais. Olha, eu achei tão engraçado, né? 1.200 páginas. A primeira coisa que eu pensei é que o Renan Calheiros está querendo reescrever o Guerra e Paz. O problema é que ele não tem nem 1% do talento do Tolstói, né? Então, talvez o Omar Aziz esteja, assim, muito desesperado, porque esse vazamento para a imprensa fez com que todo mundo só falasse do relatório do Renan Calheiros. Falem mal, falem bem, mas estão falando dele, né? E aí, de repente, ele virou o grande protagonista. E aí, eu acho que o Omar Aziz ficou um pouco no de cotovelo, né? Quando o Luciano Hang apareceu na CPI, a gente viu que a inveja é um pecado capital que o domina e o corrói, né? Então, eu acho que agora essa inveja se voltou contra o seu ex-aliado, né? Porque, pelo visto, não sei se agora ele se considera o Renan aliado, seu aliadinho aí, Renan Calheiros, que quer todos os holofotes para si. Inclusive, foi muito engraçada a declaração que ele deu, dizendo assim, não, claro que eu não vazei, mas e se eu quisesse ter vazado? Qual era o problema? As opiniões do relator são públicas, a proposta é minha, então ele tem, assim, um exaspero para dizer que a autoria é dele, ele está se sentindo, assim, realmente um grande romancista, e é para se sentir um grande romancista, já que é uma peça de ficção, né? Então, nesse sentido, Renan Calheiros tem aí uma certa razão de ser. Agora, eu fiquei muito curiosa também, Paulo, que eu falei, como é que vai ser essa leitura, né? O que é que ele vai privilegiar? Evidentemente, ele vai ler ali os últimos 3 capítulos que justamente falam sobre as conclusões das investigações, né, com o indiciamento, todos os crimes cometidos pelos indiciados. Mesmo assim, eu acredito que vai ser a coisa mais maçante do mundo, porque quando um ficcionista não tem talento poético, o que a gente vê é esse acúmulo, assim, esse conjunto de narrativas que daqui a uma semana vão pegar poeira em arquivo, né? Então não adiantou nada ele encadernar ali com aquela encadernação bonita do Senado em 2 volumes. Vai pegar pó, porque é uma ficção e de 5ª categoria. Então, assim, o Omar Aziz não precisa ter essa inveja toda, que acho que ali a grande autoria do Renan Calheiros é em torno de mentiras, que é aquilo a que ele se dedicou a fazer a vida inteira. Diga lá o nosso segundo assunto, né? Que é o PGR pedindo para o STF aprofundar investigações sobre a vida pregressa, que eu acho que não se distingue muito da atual vida de mentiras, jogos e corrupção do Renan Calheiros. Serrão, meu caro VAR, o que você acha que vai dar nesse jantar de hoje na casa do senador Tasso Gereissati? Acho que vai dar em nada. Saudações, meus amigos amados haters. A Bruna disse que Renan está escrevendo Guerra e Paz. Não, ele está tentando escrever, ou melhor, já até escreveu junto com seus ghostwriters, advogados de primeira linha, o FEBEAPA.
festival de besteiras que assolaram o país. Só que ele não tem nem de longe, nem de perto, o talento do Stanislau Ponte Preta ou Sérgio Porto. Renan é um absurdo. Esse relatório que foi escrito agora, ele traz uma novidade muito curiosa. A CPI resolveu colocar no centro da confusão Paulo Guedes. O establishment está dando um tiro no pé. Resolveu atacar a política econômica de Bolsonaro, batendo em Paulo Guedes. Só que isso não causa prejuízo para o Paulo Guedes, causa prejuízo para o Brasil e para a retomada do crescimento econômico em nosso país, que é inevitável. Um relatório como esse da CPI, ele não tem efeito prático, jurídico algum. Isso aí a PGR vai analisar, vai torcer e vai ver que não sai nada daquilo ali. Agora, do ponto de vista da guerra de narrativas, do ponto de vista da repercussão desastrosa para o Brasil no campo internacional, esse factoide funciona muito bem. Então, o establishment, repito, está dando um tiro no pé, investindo contra o presidente Bolsonaro no campo econômico, atacando Paulo Guedes, mirando em Paulo Guedes para acertar em Bolsonaro. Esse é o grande equívoco que pode prejudicar demais o Brasil. Esses caras não têm o menor compromisso com a nossa nação. Eles querem apenas resolver o probleminha deles, voltar aos tempos maravilhosos das mamatas, onde os corruptos fizeram a festa, e por isso eles querem tirar Bolsonaro. Não porque Bolsonaro seja o presidente incompetente e de tudo que eles acusam Bolsonaro. O centro de tudo é o retorno à corrupção sistêmica descarada. E é isso que nós temos que analisar e combater. Piperno, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, declarou hoje publicamente que soube desse relatório do vazamento aí justamente pela imprensa que não tinha lido o relatório da comissão que ele preside. Como é que está a comunicação na CPI? Eu acho que não é uma comunicação exatamente direta, né? Porque se o relatório é obra exclusiva do relator e se isso foi vazado, eu acho que não são muitos os suspeitos por esse vazamento. É óbvio que o senador Aziz ele tem razão em reclamar, os demais também, porque essa é uma atitude, no mínimo, desleal com os outros integrantes da comissão. Integrantes e, mais do que isso, né, nesse caso aí, parceiros aí do tal G7. De qualquer forma, esse relatório, ele me parece, e eu sempre defendi os trabalhos da CPI, defendo um relatório mais conciso, mais enxuto e sem jogar para a torcida como parece que vai ser feito, a não ser que esse relatório seja um pouco, digamos, lipoaspirado nesse encontro de hoje à noite. Eu não vejo muita racionalidade, por exemplo, em você sugerir lá o indiciamento do presidente da República, por exemplo, por mais que eu seja crítico a ele, por conta de 11 tópicos, né? Então, é óbvio que tem muito exagero, é óbvio que Renan Calheiros, ele aproveita esse momento aí de uma certa popularidade da CPI, porque isso existe. Aliás, foi feita uma pesquisa recente, uma dessas pesquisas aí que envolveram, inclusive, preferências aí para presidente e tal, e que se perguntou também sobre popularidade da presidência, do parlamento, né, da Câmara, do Senado e da CPI. Curiosamente, a aceitação da CPI, que foi de 57%, ela foi mais do que o dobro, por exemplo, de Câmara e Senado. Então, é óbvio que Renan Calheiros, que obviamente não nasceu ontem, quer também tirar proveito disso. Então, tem muita coisa que tem que ser retirada desse relatório, porque relatório que inclui coisa demais, ele acaba sugerindo investigação de menos. É óbvio que um país que tem 2,7% da população mundial e 12,3% das mortes por Covid, ele provavelmente fez muita coisa errada. Mas não é enfiando tudo nesse relatório que a gente vai chegar aí a um bom termo. Constantino Piperno disse agora no seu comentário que a CPI tem aceitação popular. Você acha? Não, não tem nenhuma. Ninguém sério leva a sério esse troço, né? Esse relatório aí de 1000 e tantas páginas,
eu já tratei como piada, como ficção, né? Só que hoje eu me dei conta de que é algo muito pior e mais grave do que isso, né? Tem método. E quando a gente vai avaliar o que ele está fazendo ali, o relator Renan Calheiros, com a conivência, com a cumplicidade dos seus comparsas, né? É uma coisa de caráter soviético. Aquilo ali é uma tentativa clara de intimidar, de expor, de tentar fazer um julgamento sumário, né, em praça pública, com guilhotina, de todos aqueles que os senadores lulistas discordam, que eles enxergam que, de alguma maneira, reconhecem virtudes no governo Jair Bolsonaro, em vez de demonizá-lo e compará-lo ao vírus chinês, ignorando a Argentina ao lado, a variante Delta antes da época das vacinas e por aí vai, né? Se Israel e Estados Unidos, mesmo vacinados, tiveram surtos de mortes após a variante Delta, imagina o Brasil, que teve essa variante antes das vacinas. Então, eu quero mencionar aqui a página 789 dessa minuta, porque um nome de alguém aqui está lá. Rodrigo Constantino, jornalista que ajudou a divulgar durante a pandemia desinformação sobre o uso de máscaras, contestou o isolamento social, afirmou que as medidas ajudaram a propagar a histeria coletiva, distorceu e subestimou o número de mortes por coronavírus no país e atuou como um dos principais disseminadores das ideias e declarações de Jair Bolsonaro. Esses são meus crimes. Parece que eu não estou sendo indiciado ou não há a sugestão de que eu seja indiciado. Então, por que está lá isso? E logo depois vem o Guilherme Fiuza, outro jornalista da casa. Obviamente porque querem intimidar. Sabe qual é o efeito disso? A resposta é a seguinte: vagabundo corrupto não intimida jornalista independente. Piperno, enquanto o Constantino falava, eu vi que você discordava, fazia alguns gestos, enfim, de total discordância de tudo que ele disse. Eu quero saber por quê. Não, primeiro que o Constantino nos remete ao período pré-queda do Muro de Berlim, né? Com essa coisa de relatório soviético. Aí eu também fiquei em dúvida se tem uma pitada de Revolução Francesa nisso aí, porque ele fala também de guilhotina. Mas aí, de qualquer forma, é o seguinte: Israel, por exemplo, ontem teve só um caso, né? Só um óbito, felizmente, isso caiu demais no país e em toda a Europa também. Aqui no Brasil, felizmente, os números também já não são tão dramáticos como foram tempos atrás, porque, afinal de contas, a partir do momento que se começou a vacinar, isso caiu aqui no Brasil, na Europa principalmente, de forma exponencial. Tomara que continue assim e tomara que a gente faça o que as organizações médicas, enfim, a Organização Mundial da Saúde recomenda. Hoje eu estou do lado e eu posso contestar. Opa! Eu posso então contestar contesta. a ciência pipérnica. Então vamos lá. Diga lá, aqui, Constantino. Ó, o surto de mortes aqui em Israel. Ele está vendo. A turma de casa, não. Não, eu quero gráfico saber. Não dá pra ver, não dá pra ver. Quantos morreram ontem? Ontem, mas olha aqui, olha a curva. Olha a curva após a vacinação em massa em Israel. Eu não sou contra a vacina, não, Piperno. Eu só estou querendo entender os dados, né? Porque a ciência não pode se fazer com dogmas. Claro. Né? Então, ontem mesmo, por exemplo, você trouxe aqui umas informações bastante imprecisas em relação aos Estados Unidos. Né? Porque dos países que mais têm... Aqui também estou com uma tabela. Aqui a ciência pipérnica é refutada ao lado. Não. Né? Tete a tete. Dos estados americanos com mais mortes per capita, tem vários entre os que vacinaram mais do que a média. Eu quero saber o seguinte: quais são os últimos? Quais são os piores? Mas tá tudo misturado, Pipérnico. A turma que tem 40% de vacinação, quem vacinou 40%, 43%, 44%? Olha só. New Jersey é o segundo estado com o maior número de mortes per capita. New Jersey. É o segundo. Contudo, é um dos que mais vacinaram. Nova York é o quinto em número de mortes por habitante. Mas também é um dos mais vacinados. Massachusetts é o sétimo com o maior índice de mortes por habitante. Hoje, por exemplo, talvez em números absolutos. Você vai querer pegar hoje? Eu estou falando o seguinte: depois de vacinar mais de 50% da população, tiveram um surto ali de mortes enorme. E esse número desabou. Hoje, os que mais morrem são Wyoming, Montana, tá tudo aí na tua tabela, entre os que mais, enfim, colaboram para se inflar esse número de mortos hoje. Por exemplo, eu não entendo a ciência pipérnica. A Califórnia. Foge a minha inteligência. O estado mais populoso do país, a Califórnia está entre os que hoje estão entre os 10 com menos registros de óbito. A Califórnia ficou a pandemia inteira quase junto com a Flórida.
e adotando medidas muito mais rigorosas, restritivas de isolamento e vacinando E mais. aí morre menos. Não, aí morre menos. ficou parecidíssimo claro que sim. com o meu estado, Como onde eu vivo, onde eu moro. Como aconteceu. E não preciso usar máscara há 4 meses. Como aconteceu com Nova York, que no começo morria gente a dar com pau. Como aconteceu no Brasil, que morreu... Isso, 8 de abril, dia 8 na de época abril, da variante. 4.237 mortos. 4.237 mortos em um dia. Essa ciência é louca. Isso. Escuta, só um minuto, eu vou passar para a nossa Bruna Torlai, enquanto vocês chequem aí os celulares com os dados que vocês estão trazendo aqui pra gente. Bruna, traz seu comentário, por favor. Não, eu tô achando engraçado porque é verdade, sabe, o Constantino, quando ele fala que o relatório tem um tom soviético e fala de guilhotina, ele tem razão. Eu acho que o Piperno, ele tem que rever a historiografia recente, porque é um fato que é o seguinte, a partir da Revolução Francesa, você tem essa produção de relatórios supostamente legítimos, assim, para ter simplesmente um pretexto para se assassinar os inimigos do regime. E, no caso, quais são os inimigos do establishment? São todas as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. E, no caso, o Renan Calheiros, ele se comporta como um bom soviético ou como um bom discípulo do Robespierre, como alguém que tem essa mentalidade revolucionária. Como é que eu digo que essas pessoas são infernais? Como é que eu destituo elas de humanidade e tal? Bom, eu acuso elas dos piores crimes, ainda que isso seja completamente fictício, né? Isso foi praticado não só ao longo da Revolução Francesa, quanto em todos os momentos em que a gente teve revoluções permanentes. E o período da União Soviética foi quando isso durou mais, porque o Stalin fez isso o tempo todo, mas o Khrushchev também continuou, né? E a gente tem hoje esses relatórios, a gente tem hoje todas essas produções, né, desse tipo de documento em que realmente esse relatório se inspira. Então foi muito oportuno o Constantino ter recordado isso, e eu acho que valeria a pena o Piperno ficar um pouco mais atento, porque se um relatório de CPI mira um jornalista um dia, pode mirar o outro no dia seguinte. Então hoje estão colocando Constantino ali, né? De repente, se por algum motivo, por alguma vírgula, o Piperno passa a ser aí confundido com um inimigo do regime, né, do pessoal ali do Renan, ele pode acabar no relatório também. Então é muito complicado você satirizar gente que tem essa postura autoritária, arrogante, presunçosa e canalha de um cara como o Renan Calheiros. Com isso não se brinca, não. Piperno, você foi citado. Não, eu vou falar um negócio. O único que eu tenho satirizado aqui desses personagens um pouco mais contemporâneos, que já fizeram parte do governo, é o André Mendonça. Mas estão fazendo isso enquanto ele é ministro do Supremo, porque depois vai que sobra alguma coisa, porque afinal de contas ele é um obscurantista muito autoritário. Agora, eu acho só que talvez Constantino precisasse ir tão longe, lá para a Revolução Francesa, ou, enfim, para Mas é que não foi você os crimes de Stalin. Ele precisa, Mas talvez aqui na América do Sul, Pinochet, por exemplo, né? Médici, essas coisas macabras, por que não Fidel Castro? Por que não Maduro? Exatamente. Agora, vamos lá, só eu jamais vou defender nenhum ditador isso é na minha sério, vida. isso é sério porque é o seguinte, inventaram crimes ali. Né? Inventaram crimes. Não existem aqueles crimes. E, além disso, tem uma outra preocupação grande, que eu estava vendo hoje até o senador Humberto Costa, do PT, falando, não, essa questão do genocídio indígena, acho que não dá para realmente configurar esse crime. Isso, para mim, foi até tema da minha coluna na Gazeta do Povo, isso é o bode na sala. Isso é para virar e falar assim, não, isso aí exageraram. E o resto todo? Passa? Não passa, né? Então, nós estamos diante de uma coisa muito perigosa, sim. Né? O genocídio eu não vou nem falar, porque se Humberto Costa não concorda, eu não preciso mais falar nada. Genocídio de um povo é você deliberadamente querer extirpar aquela raça, aquela etnia da face da terra, né? Então, alguém acusar isso, o Bolsonaro disso, é mais do que uma piada de mau gosto. Agora, isso é o bode na sala. Não, isso aí realmente exageraram, tem muita coisa. Não, inventaram crimes e nada ali se sustenta por mais de 2 minutos de argumentação ou reflexão. Então, eu acho assim, é do jogo não gostar do governo Bolsonaro, é do jogo até mesmo achar que ele foi incompetente, apesar de ter sido esvaziado o poder do governo federal na pandemia, mas que atribui-se algumas mortes à incompetência da gestão federal. Isso é do jogo. Isso é legítimo pensar assim, eu não concordo. Agora, daí a querer imputar crimes
né, dessa natureza toda que estão colocando nesse relatório e com esse grau de perseguição, mencionando inúmeros nomes de jornalistas, de empresários. Por quê? Porque discordaram do establishment, da ciência oficial do sei lá quem, do Dória, né? Isso é muito perigoso. Isso, assim, nós não podemos transigir com isso, porque, de novo, nós estaríamos flertando com o totalitarismo. Se você vê isso, existe uma certa perseguição que o Constantino coloca, ele é verdadeiro, ou você acha que esses nomes que constam na lista mereciam estar nessa lista? Bom, eu acho que em relação ao presidente, a gente vai fazer o quê? Cruzar os braços em relação ao cidadão que dizia que, enfim, a Covid é uma gripezinha, é doença de maricas, esse negócio de máscara é bobagem. Quer dizer, alguém que esnobou a doença, alguém que esnobou cuidados o tempo todo, no momento em que o país contabilizava milhares de mortes. Então, foi um irresponsável e, realmente, aí ele tem que ser investigado, sim, em relação a isso, até que ponto o seu nível de culpa atingiu. De qualquer forma, como eu já disse, acho que há exageros, acho que, por exemplo, a questão do genocídio, já tem gente mais competente cuidando disso. A gente falou nesses últimos dias, por exemplo, da jurista Sylvia Steiner, que foi, inclusive, da Corte Internacional de Haia, e que é quem organiza o processo que vai ser encaminhado ao Tribunal Penal Internacional. O professor Miguel Reale Júnior, jurista, que, aliás, esteve, inclusive, foi uma voz muito ativa no impeachment da Dilma, coisa que a extrema-direita que hoje defende Bolsonaro, na época, estava lá carregando aí o professor Miguel Reale nos ombros. Enfim, então eu acho que há gente mais competente para lidar com essa questão do genocídio. Um outro assunto que mobilizou meses de discussões, defesas de teses, acusações, tentativas de aprovações e que, ao final, foi reprovada, foi a proposta de emenda constitucional do voto impresso. Vocês estão lembrados disso? As principais partes no assunto foi a defesa da causa, feita pelo próprio governo federal, e o Tribunal Superior Eleitoral. Para saber a sua opinião, Serrões, em relação à atuação do presidente da República nesse processo todo. A gente viu, estava até conversando antes de começar o programa, um presidente mais ativista, com clareza, enfim. Você acha que essa maneira que o presidente imprimiu, de alguma forma, dificultou essa aprovação? Porque eu vejo que são duas situações diferentes. Uma coisa é a gente defender mais transparência em relação ao voto. Outra coisa é dizer que a eleição foi fraudada e não apresenta a prova. Saudações, meus amigos e amados haters. O Paulo tem toda a razão nessa colocação. O presidente Jair Bolsonaro, ele age sempre de maneira emocional. Tem dificuldade de racionalizar algumas questões. Isso atrapalha a estratégia do que ele deseja obter politicamente. No caso dessa questão do voto impresso pela urna eletrônica, desde o começo, o governo tem errado na própria narrativa, no próprio argumento da questão. Demorou muito para que a base governista chegasse à conclusão de que o que nós precisávamos era do voto impresso pela urna eletrônica com recontagem de 100% dos votos na sessão eleitoral, como foi hábil e corretamente proposto pelo relator da matéria, deputado Felipe Barros. Parabéns para ele, ele fez certinho o que deveria ser feito, mas o governo demorou muito a chegar a essa conclusão. E perdeu muito tempo o presidente Bolsonaro partindo para o confronto natural até com o Poder Supremo, que foi, desde o primeiro momento, contra qualquer mudança na legislação eleitoral, contra o aprimoramento desse instituto da urna eletrônica, que é um avanço, mas não é um avanço absoluto. Avanço absoluto não existe, tudo pode ser aperfeiçoado. E esse reacionarismo do Tribunal Superior Eleitoral e dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi imperdoável, inaceitável. A sociedade brasileira estranhou muito isso. Por quê? Eles agiram contra, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi a favor, eles foram contra. Isso é uma atitude de oposição até infantil. Mas no caso dessa justiça, entre aspas, eleitoral, eles sempre foram contrários a qualquer mudança estrutural séria, técnica, nesse modelo das urnas eletrônicas. E esse comportamento, eu insisto e repito, é inaceitável,
incompreensível, porque se o objetivo é ter transparência eleitoral, honestidade e segurança do modelo de escolha dos representantes, é lógico que o correto seria melhorar o modelo. E os tribunais eleitorais, sempre, ministros do Supremo e membros do Supremo que vão para o TSE, sempre sabotaram tal proposta. Então, o presidente Bolsonaro, ele errou na tática, em duas táticas. Uma, ele não montou uma base aliada eficiente nessa comissão dos 40, que, aliás, não é fácil, né? O Congresso é muito complicado. O fisiologismo, a falta de interesse com que realmente interessa ao popular é algo absurdo nessa legislatura e nesse nosso Congresso. E o presidente também falhou no discurso dele, porque ele exagerou no ataque ao Supremo, em vez de focar na importância de se mudar o modelo de escolha dos representantes com o voto impresso para a recontagem. Então, esse deveria ter sido o foco do presidente e não o ataque ao Supremo, que o ataca o tempo todo. Então, esse troco foi ineficaz, essa estratégia tinha que ser revista e agora tem que rezar para o milagre do plenário, por uma grande mobilização do Centrão para que os santos do Centrão, São Arthur Lira, né, e São Ciro Nogueira consigam convencer o plenário a dar 308 votos, maioria qualificada de 3/5, para aprovar essa medida. É muito difícil. E daqui a pouquinho, Serrão, o deputado Arthur Lira vai entrar ao vivo aqui, vai conceder uma entrevista coletiva justamente anunciando que levará esse tema, como você bem colocou, ao plenário da Câmara Federal. Ele está justificando isso, dizendo que desta maneira o assunto será mais pacificado aqui no país, justamente por a gente ouvir os 513 representantes que foram eleitos. Bruna Torlai. O Arthur Lira fala em pacificação, né? Eu estou de acordo com o Constantino quando ele indica todas as pessoas que no passado defendiam essa medida e hoje são contrárias por razões políticas. E também acho que o Serrão tem um ponto que está correto, dizendo que o ativismo do presidente não ajudou. A gente estava conversando justamente anteriormente sobre o quanto que o ativismo é algo próprio à sociedade civil. Quando o ativismo ele deixa a sociedade civil e vai para as instituições, a gente vive uma guerra institucional e as medidas corretas não são aprovadas, né? Então, esse é o equívoco para mim e isso, inclusive, foi algo que prejudicou e gerou o resultado de ontem, né? Deixando aí o Felipe Barros sem ter essa aprovação. Agora, uma coisa que eu acho que seria interessante a gente fazer, já que agora o Arthur Lira está aí falando em pacificação, seria a gente ouvir as pessoas que têm mais a dizer e mais a contribuir com o debate. Não é o ministro Barroso e, me perdoem, não é tampouco o presidente Jair Bolsonaro. Eu li ontem uma entrevista concedida ao Jornal Brasil Sem Medo, extraordinária, né, pelo Carlos Rocha, que foi um engenheiro do ITA, que foi um dos responsáveis pela elaboração das urnas eletrônicas lá em 1996. E nessa entrevista ele traz uma série de dados interessantes que eu faço questão de compartilhar com vocês aqui, na esperança de que, quem sabe, os nossos representantes deixem de politizar o assunto e comecem a trazer os técnicos para perto de si para chegarem às decisões mais adequadas. Uma das coisas que ele diz é que no projeto de 1996, o próprio TSE exigia uma auditoria. E é daí que vem essa ideia da impressão do voto que cai imediatamente numa urna lacrada, a qual o eleitor não tem acesso. Isso foi uma exigência do próprio TSE, quando ele encomendou para essas duas empresas o voto, a urna eletrônica. Além disso, isso, evidentemente, é por isso que várias urnas elas têm essa impressora. Em 2003, tá, pela lei 10.740, 2003, vocês lembram que estava na presidência, né? Estabeleceu-se que os votos seriam por assinatura eletrônica e sumiu, acabou, parou-se de falar de impressão, né, de materialização do voto, e aí a auditoria foi para o espaço. Foi isso que aconteceu, tá? Porque desde o começo as urnas eletrônicas foram encomendadas pelo TSE, prevendo uma auditoria, e essa primeira auditoria era esse sistema que o Felipe Barros incluiu aí na sua relatoria, entendeu? Então, ele simplesmente está recuperando o projeto original de 1996, né? O Carlos Rocha diz uma coisa que é interessantíssima, que é o seguinte, eu estou aqui citando ipsis literis a sua entrevista, ele diz: quando eu vejo o presidente do TSE afirmando com convicção
que a urna é 100% segura e inviolável, que o sistema é totalmente seguro, e a prova disso é que nunca houve uma evidência de fraude confirmada, essa afirmação dele está completamente errada. E por quê? Por que está completamente errada? Ele complementa. Não existem ferramentas técnicas para identificar fraudes e rastrear eventos. Qualquer pessoa que trabalhe com segurança da informação tem convicção que tentativas de fraude, houve várias, claro que houve. Então eu espero que o Arthur Lira leve essas pessoas que têm qualificação técnica para a gente elevar o nível do debate e chegar a uma conclusão adequada. Serrão, o que você acha que vai dar esse plenário, hein? Pois é um abismo isso aí. O nosso Congresso, ele é fisiologista, ele é reativo às mudanças estruturais e essa mudança do voto eletrônico é uma dessas mudanças estruturais fundamentais para que a gente tenha um começo de reforma política. Porque ela vai permitir o quê, num primeiro momento? Que a gente tenha uma eleição em que você tenha bastante certeza de que você efetivamente elegeu representantes de maneira honesta, sem risco de fraudes ou manipulações. A segurança 100% nunca vai existir, mas ela se aproxima de. E isso é o ideal, porque o sistema atual não é confiável. A Polícia Federal já deixou claro em 2 relatórios ao TSE que o problema não está nem exatamente nas urnas eletrônicas, mas sim na transmissão de dados e até na totalização final dos votos. E hoje, pelo modelo atual, nós somos obrigados a aceitar no dogma do resultado total final lá do supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem, maravilha. No país em que juiz vende sentença, dá para você ter essa certeza absoluta? Perdão, eu não tenho, eu não consigo ter. Então, é melhor que a gente tenha um modelo o mais transparente possível, o mais auditável possível e o mais fiscalizável possível pelo cidadão, pelo eleitor e pelos mesários que comandam efetivamente o processo eleitoral. Constantino, em seguida a Bruna. Paulo, eu queria voltar à provocação muito boa que você fez ao Serrão. Eu quero aceitar também a provocação para mim. Por favor. Em relação à postura do presidente Bolsonaro, se atrapalhou ou ajudou nesse negócio todo. Eu quero fazer aqui uma justiça, na minha análise, né? Não fosse o presidente Bolsonaro, esse tema estava enterrado com as fake news do TSE. Então é óbvio que às vezes o presidente entra de uma forma muito aguerrida e daquele estilo dele, né? Que a gente já conhece, que ele é peculiar. Mas vamos ser sinceros aqui, não fosse o presidente Bolsonaro, esse troço estava enterrado e com o Barroso bancando a voz da verdade e chamando todo mundo de fake news. Então foi graças à postura do presidente que o assunto ainda não morreu. Sejamos aqui, né, justos nesse aspecto. Agora, quanto a pessoas que votam contra qualquer coisa que o presidente demonstre interesse, isso aí vai ser assim. Essa turminha do MBL, do Novo, se o presidente falar que beber água é saudável, eles vão dizer que beber água mata. Então, eles já estão nessa, eles já se mostraram, né, oposição histérica, independentemente do que esteja sendo defendido. Não há nenhum compromisso com o espírito público. O Partido Novo, que tem cacique, que tem dono, que é o João Amoedo dorme e acorda falando em impeachment do presidente. Aplaude os arbítrios do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença hoje em dia de um Amoedo para um Marcelo Freixo? Eu não enxergo nenhuma. Qual é a diferença do MBL para o PSOL? Nenhuma. Na verdade, acho que o PSOL tem algumas qualidades a mais até, se é para ser sincero. Então, mostraram já que estão contra o presidente em qualquer situação. Então, não acho justo colocar na conta da postura do presidente, não fosse ele, na entrevista que ele deu à Jovem Pan, por exemplo, expondo a fragilidade que muita gente tenta abafar. Aliás, tem um nome que a gente precisa trabalhar mais aqui, entender, e se jornalismo ainda existisse no Brasil, estava correndo atrás, que é o do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Gallardo. Ele estava lá atrás quando recebeu a denúncia, depois trabalhou com a Rosa Weber no TSE, ele, antes disso foi assessor também do Luiz Fux, quando era presidente do TSE, e é o mesmo diretor-geral da Polícia Federal que estava responsável pelo caso da facada do Adélio Bispo. É muita coincidência para minha cabeça. Né? Coincidências podem até existir, mas o Brasil não é para amadores. Acho que deviam ir um pouco atrás desse fio, mas a gente sabe que a mídia dorme no pedaço. Quanto a se vai passar ou não, tem gente que acha que se for plenário vai ser mais vergonhoso ainda para o governo, né? Vamos ver. Eu acho que nesse caso o Ciro Nogueira vai ter que mostrar para que veio.
Constantino, quando eu fiz essa provocação para vocês, justamente eu estou tentando diferenciar esse assunto, né? Porque eu acho que são dois assuntos diferentes. Uma coisa legítima. Não, ele deveria é você, ser técnico. É deveria você. ser técnico. Uma Paulo. coisa, né, Constantino? O ponto é o seguinte: deveria você... ser, mas como deveria ser? Sim, mas o que eu tô querendo dizer só eu acho que absolutamente legítimo a gente defender mais transparência no voto. Mas acho que esse debate acabou se perdendo numa questão fraudulenta das urnas que não se apresentou prova nenhuma. Esse é o meu ponto, entendeu? Essa é a questão. Mas como assim? O presidente da República colocou... O presidente da República colocou inúmeras vezes. Não, o presidente da República colocou inúmeras vezes que a própria eleição dele foi fraudulenta. E não houve nenhuma apresentação de prova nesse sentido. O presidente não apresentou que a eleição dele foi fraudulenta. Ele colocou isso em primeiro lugar, depois a transparência. Esse é o meu ponto, entendeu? Essa provocação. Mas é que não é auditável. Não, mas uma coisa é não ser auditável. Outra coisa é dizer que teve fraude. A urna inviolável foi violada. Ele disse que teve fraude. Assim... Ele disse com clareza que teve fraude, mas ele não conseguiu provar. Esse é o meu ponto, entendeu, Constantino? Eu acho que é absolutamente legítimo defender isso. Só que eu acho que o debate se perdeu, infelizmente. Não, o debate se perdeu em tudo nesse país em relação a Bolsonaro. Porque existe uma oposição frenética, histérica, e eu já citei alguns nomes, né, que se o presidente falar que água é bom, vai demonizar a água. Interditaram os debates sobre a ciência em relação à pandemia. Por quê? Porque demonizaram um remédio. Porque o presidente apostou num remédio, o remédio passa a ser demonizado. Então, eu só quero chamar a atenção de onde está o problema. Não me parece estar vindo do Bolsonaro. Já disse, se o Bolsonaro falar que fazer exercício é saudável, vão fazer 8 minutos de matéria no Fantástico falando de pessoas que morreram fazendo Cooper. Então, assim, está escancarado demais que temos no Brasil aquilo que eu acompanhei de perto aqui nos Estados Unidos, que chamaram de Trump Derangement Syndrome. É uma patologia. Se o Bolsonaro falar A, vai ter uma turma que vai ter que dizer que é contra A e é a favor de B. E isso está interrompendo o debate técnico de muitos assuntos, não só desse. Bruno, eu quero ouvir você. Mas, na verdade, eu entendo o que o Constantino quer dizer. De fato, o Bolsonaro teve um papel importante para trazer esse assunto à tona. E isso é justo dizer. Contudo, existe uma maneira de você trazer o assunto à tona para que ele seja mais produtivo. Vamos pensar aqui o que já acontece no TCE. Você tem uma série de equipes técnicas que são chamadas para fazer testes nas urnas eletrônicas. Isso acontece desde o início. E essas equipes técnicas, elas constantemente indicam que há problemas. O Carlos Rocha falou isso na entrevista de ontem ao Brasil Sem Medo. É uma entrevista que deveria estar sendo muito repercutida e me espanta que ninguém esteja aí repercutindo justamente o que é que o cara que criou as urnas eletrônicas está dizendo. O que ele fala que é o problema? O problema maior é que o TSE está completamente equivocado quanto à governança. O próprio Carlos Rocha diz, olha, o ministro Barroso, infelizmente, está muito mal assessorado, não sabe o que é governança e não está tendo a capacidade de procurar entender quais são os problemas, né? Os frequentes testes que equipes técnicas da Universidade Federal de Campinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Polícia Federal, como o Serrão citou aqui, estão indicando que há problemas. Nós sabemos que há problemas, mas esse grupo que faz as eleições separadinho, num grupinho ali na salinha fechada, não quer criar um sistema de auditoria externa. E, inclusive, o Carlos Rocha defende que não necessariamente a gente precisaria ter esse voto impresso para ter auditoria, que foi o sistema inicial pensado em 1996. Não necessariamente. Você poderia ter um sistema de assinatura digital, mas com auditoria externa. Então, o problema é, se uma cúpula do TSE na salinha fechada conta os votos, como você mesmo, Constantino, você já sublinhou diversas vezes. Eu queria citar um último trecho, que eu acho que isso que faltou ao Bolsonaro, criar equipes de trabalho, chamar essas equipes técnicas das universidades, chamar a Polícia Federal, colocar isso em plenário, né, para que a sociedade entendesse a gravidade do problema, né? O Bolsonaro, infelizmente, ele deixou a coisa derrapar para uma tonalidade política. Olha a última coisa que diz o Carlos Rocha, que é importantíssima. Ele diz o seguinte: os procedimentos de testes internos do TSE não têm nenhuma aderência às melhores práticas técnicas. Não há controle externo de grupos independentes que possam trazer cadeiras de confiança técnica ao sistema eleitoral. Isso é uma falha grave de governança. Então, olha a gravidade. Ele diz justamente a presidência do TSE se recusa a ouvir especialistas externos.
Em 7 de setembro, aconteceu uma mobilização nacional em defesa do atual governo. Por todo o Brasil e em várias partes do planeta, bandeiras verde e amarelas, tremuladas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, foram vistas. Teve muito, mas muito debate por aqui sobre isso. Vamos rever. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manifestou repúdio às atitudes tomadas e declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações de ontem. Luiz Fux conclamou os líderes para que o que considera como reais problemas que assolam o povo, como a pandemia, o desemprego, e garantiu que ninguém vai fechar a Suprema Corte. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, incitar o descumprimento de decisões judiciais se configura como prática antidemocrática, ilícita e intolerável. Vamos ouvir o que ele disse. A crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com respeito aos poderes e às instituições deste país. Tá aí o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A gente vai comentando ao longo do programa toda a repercussão. Tem PGR falando, tem presidente da Câmara, tem fala do Jair Bolsonaro, mas a gente vai ouvir agora o comentário do Serrão. Justamente, Serrão, sobre essa fala do Fux, uma fala firme, uma fala muito forte mesmo em reação às falas que também foram firmes do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí eu quero saber de você, no que isso vai dar? Olha, saudações, meus amigos e amados haters. A gente está vendo que isso vai dar em problema, porque os poderes no Brasil não estão definitivamente conseguindo baixar a bola. Ontem houve sim uma dura crítica do presidente Bolsonaro ao Supremo, a ministros do Supremo, mas também houve críticas do povo. E não adianta dizer que é o presidente que está incitando, não. Não, a população não está satisfeita com os ministros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, na minha avaliação, é um fato gravíssimo. Tanto que até num discurso num caminhão ontem na Avenida Paulista, eu até chamei a atenção para isso. Nós, cidadãos, temos que aplaudir o Supremo Tribunal Federal como instituição. O guardião da Constituição tem de existir. Inclusive no Brasil, é certo que o STF tem que voltar a ser o guardião da Constituição e não um tribunal que julga tudo e qualquer coisa. Essa é a fonte das desgraças. Isso é causado por uma Constituição ruim que nós temos, que dá margem à judicialização de tudo. Então, briga de galinha, disputa de time de futebol, se o presidente falou bem ou mal, se o deputado xingou, se o deputado vai preso ou não pelo crime que cometeu, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, tudo vai para o Supremo. É impossível um tribunal que tenha a capacidade, nem que ele fosse supremo vindo de Deus, ele teria a capacidade de julgar tanta coisa quanto o nosso Supremo tem a suposição, tem a pretensão de julgar. Então, o nosso Supremo está operando errado. Rezo, estou aqui rezando todo dia. Ele tem que voltar a ser uma corte constitucional. Rezo, a gente todo dia tem que fazer oração. Vamos ter no Brasil uma Constituição melhor do que essa de 88, que segundo o seu criador, Ulisses Guimarães, ela já nasceu
ruim, porque ela precisava de revisão prevista já na própria gênese dela. Agora, o próprio Luiz lembrava um fato importante. A Constituição, a lei, tem que ser cumprida. Ela deve ser questionada do ponto de vista da opinião, mas ela tem que ser cumprida. Então, nós temos que entrar num novo modelo no Brasil, numa discussão realmente democrática entre os poderes. Por isso, é hora sim, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que baixar o tom, a paciência dele, o estilo dele e negociar com os demais poderes. Sei que é horrível. A gente, quando vai falar, mas como é que eu vou negociar com o inimigo? Vou negociar com aqueles que não querem o bem do Brasil ou o meu próprio bem? Mas a política no Brasil, se ela não fizer isso, nós vamos para uma guerra civil. Então, quem tem que liderar o processo de vamos sentar e conversar é o presidente da República. Por isso que aquela ideia da criação do Conselho da República seria muito bom que você tivesse esse conselho e que depois que esse conselho fosse se reunir, ele marcasse uma reunião convidando o próprio Supremo, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal para participar também dessa conversa, já que nesse conselho não está prevista a presença do Supremo Tribunal Federal. Então, é hora do diálogo. Ou então, vamos para a guerra civil. O que vocês preferem? Muito bem. E esse conselho que o Serrão citou, na realidade, o presidente da República acabou se confundindo no discurso dele, né? Não era o Conselho da República, ele estava citando o Conselho de Ministros, e aí, enfim... Isso não está claro. Num primeiro momento, foi bem claro que ele falou Conselho da República. Sim, mas hoje vieram com a história de que não era bem isso, era outro conselho. Isso não foi bom, não, tá? Muito bem, vamos para os Estados Unidos conversar com o nosso Constantino. Consta, analisando aqui a fala do Fux, o Fux chama atenção pela omissão, pela falta no discurso do Bolsonaro de uma pauta reformista, visando justamente a redução da inflação, enfim. Você acha que faltou isso no discurso do Bolsonaro ontem? Não, eu acho que sobrou isso no discurso do Fux hoje. Eu, quando ouvi isso, não entendi nada. Eu me perguntei quantos votos o Fux teve. E lembrei que nenhum, só o voto de confiança da Dilma e do Dirceu, que disse que fez até acordo com ele, depois foi traído. Veja, em primeiro lugar, a fala toda do presidente do Supremo Tribunal Federal é lamentável e só é tratado como um grande estadista por uma mídia corrompida numa republiqueta de bananas. Sejamos bem diretos aqui. Ele cita um espantalho, que é uma tática manjada, velha da esquerda. Ninguém vai fechar, enche, a voz estava nervoso, deu para ver, quase trêmulo. Ninguém vai fechar o STF. Alguém pediu isso? A gente viu milhões de pessoas na rua, que a polícia do governador João Dória e a mídia acham que era 125 mil pessoas na Paulista, e estava todo mundo pedindo liberdade, respeito à Constituição. Eu não vi as pessoas pedindo o fechamento do STF, e nem o presidente Bolsonaro, Então, em primeiro lugar, ele bate num espantalho, que é uma tática bem manjada para não ter que lidar com as críticas da realidade, ilegítimas, Segundo lugar, ele fala do nós contra eles, que isso não dá mais para continuar assim. Ele foi indicado pelo PT, o partido que é o mestre, o doutor na arte do nós contra eles, do tribalismo, jogar uns contra os outros. E depois ele veio com essa, resolvendo qual é a pauta prioritária do povo brasileiro. Povo este que, em uma parcela bem expressiva, estava nas ruas ontem pedindo liberdade. Então, ele me pareceu muito um jornalista típico de uma Globo da vida. Só que jornalista da Globo é o quê? Arrogante, acha que fala em nome do povo e não fala em nome de ninguém a não ser o próprio empregador. Então, eu não entendi quem é o Fux para definir qual é a prioridade do Brasil. Ele não tem cargo eletivo, nem no Legislativo e nem no Executivo. O Fux não me representa. E eu tenho certeza que eu, falando isso, falo em nome de milhões de brasileiros. Fux não me representa. Ele representa um poder que deveria ser o guardião da nossa Constituição e que vem rasgando essa mesma Constituição com enorme frequência, motivo pelo qual muitos patriotas foram protestar nesse 7 de setembro. Então, há uma desconexão total entre narrativa e realidade, tanto por parte da mídia, como por parte desse STF, como por parte do establishment, que quer uma democracia de gabinete, uma democracia sem povo. Estava tudo muito perfeito, não fosse esse pequeno incômodo no caminho, essa pedra no caminho, que é o povo. Então, veja,
ninguém vai desobedecer uma ordem, senão isso pode ser impeachment e tudo. Caberia dizer isso para o novo queridinho da imprensa, o Renan Calheiros, que em 2016, quando recebeu uma decisão do Supremo, assinada pelo Marco Aurélio Mello, se recusou a atender. E aquilo foi motivo até de disputa dentro do STF, em que Gilmar Mendes queria o impeachment do Marco Aurélio Mello, por ter dado essa decisão ao Renan Calheiros, né? Então, veja que há precedentes em recusar certas decisões, né? Quero lembrar aqui que o caminho é muito perigoso quando a gente acha que qualquer decisão... Essa máxima é muito bonita, né? Decisão judicial não se discute, se cumpre. Isso é muito bonito até um certo limite. Isso levou à reflexão da Hannah Arendt, no limite extremo, sobre a banalidade do mal, analisando ali burocratas do regime nacional socialista, né? Porque estavam apenas seguindo ordens, decisões. Então, há um limite. Aqui nos Estados Unidos, um dos grandes pais fundadores, Thomas Jefferson, sabia disso. Quando uma lei é absolutamente injusta e ilegítima, o indivíduo tem não só o direito, como o dever, talvez, de não cumpri-la, em nome da justiça. Então, é muito perigoso isso. É um discurso, né, para agradar a patota da elite, que quer a tal democracia sem povo, mas eu tenho certeza que isso vai jogar só mais lenha na fogueira do verdadeiro povo, que estava nas ruas pedindo justamente limite ao arbítrio supremo. Constantino, quando esse povo grita eu autorizo, o que quer dizer? Quer dizer que querem uma parcela, né? São indivíduos. Mas o autoriza povo é formado aqui? por indivíduos Autoriza aqui autônomos. ao presidente a fazer o quê? A usar, na concepção dessa parcela do povo, usar o artigo da Constituição, artigo 142, em que juristas renomados como o doutor Ives Gandra Martins, que estava na época da Constituinte, interpreta que é a delegar às Forças Armadas um poder de reestabelecer a lei e a ordem, a própria Constituição no nosso país. E isso seria, na prática, agora, fazer o quê? Significaria pedir a intervenção, ao artigo 142, para uma intervenção militar e fechar o Congresso, seria isso? Não, fechar o Congresso, reestabelecer. Não tem... O doutor Ives Gandra deu uma entrevista muito esclarecedora aqui na Jovem Pan, direto ao ponto do Augusto Nunes, explicando isso. Não pode ser dissolver poder algum se o que está escrito é reestabelecer. Então, seria reestabelecer. Na prática, a execução disso gera inúmeras dúvidas na cabeça de todo mundo. Mas, de novo, do jeito que a coisa vai hoje, temos crime de opinião no nosso país, né? A pessoa pregar o uso de um artigo da Constituição passou a ser algo inconstitucional. Então tá feia a coisa, né? E eu queria desejar a todos vocês um feliz 2022 e contem com a gente por aqui na Jovem Pan News. 3 em 1. Realização Jovem Pan News.